Nem todo poder faz barulho, nem toda força quer palco, nem toda influência precisa ser vista. Enquanto alguns disputavam posição, destaque e proximidade, André fazia algo quase invisível. Ele conectava. E quase ninguém fala sobre isso. Na história dos discípulos, André raramente aparece no centro. Não faz grandes discursos, não protagoniza confrontos, não promete intensidade como Pedro, não mergulha em simbolismo como João, não entra em crise racional como Tomé. Ele simplesmente aproxima. Foi André quem levou Pedro até Jesus. Isso parece pequeno, mas não é. Se André não conecta, Pedro não entra. E se Pedro não entra, toda a história muda. Percebe a profundidade? O invisível sustenta o visível. Vivemos numa cultura que valoriza quem brilha, quem fala mais alto, quem lidera na frente, quem é lembrado. Mas a física quântica nos ensina algo diferente. Em qualquer sistema complexo, o que sustenta a estrutura raramente é o que aparece. O campo invisível mantém a coerência do que vemos. André representa esse campo. Ele não era o centro da narrativa, mas era parte essencial da arquitetura. E isso é profundamente espiritual. Porque o ego quer aparecer, a consciência quer conectar. André não buscava reconhecimento. Ele não precisava provar nada. Ele não disputava proximidade. Ele simplesmente reconhecia valor e aproximava. Ele via alguém com potencial e levava. Ele percebia algo acontecendo e conectava. Existe uma força muito sutil nisso. A força de quem não precisa ser o protagonista. A força de quem entende que impacto não é sinônimo de exposição. Você já se sentiu como André? Talvez você não seja o mais expansivo. Talvez você não seja o mais barulhento. Talvez você não seja o que está sempre no centro. Mas você conecta pessoas. Você cria pontes. Você sustenta ambientes. Você harmoniza conflitos. E talvez nunca tenha valorizado isso. Porque a mente moderna mede poder por visibilidade, mas consciência mede poder por impacto. André mostra que influência verdadeira não precisa de palco. Ela precisa de percepção. Existe algo muito refinado em quem conecta. Conectar exige humildade. Exige escuta. Exige sensibilidade. Exige ausência de competição. Você não conecta quando quer competir. Você conecta quando quer integrar. André não queria substituir Pedro. Não queria ocupar o espaço de João. Não queria ser visto como líder. Ele apenas fazia o que era natural para ele. E isso é maturidade. O ego precisa ser visto para se sentir real. A consciência não. Ela age porque reconhece valor. E isso é extremamente raro. Quantas vezes você deixou de agir porque não teria crédito? Quantas vezes deixou de aproximar alguém porque não seria reconhecido? Quantas vezes silenciou uma ponte porque não seria protagonista? André não funcionava assim. Ele não vivia para aplauso. Ele vivia para alinhamento. E isso é profundo. A física quântica fala que sistemas coerentes são formados por partes que colaboram, não competem. André representa colaboração sem ego. Ele não diminuía sua luz. Ele simplesmente não precisava inflá-la. E existe uma diferença enorme entre humildade e apagamento. Humildade é não precisar provar. Apagamento é medo de existir. André não era apagado. Ele era seguro. Seguro o suficiente para não disputar. Seguro o suficiente para não comparar. Seguro o suficiente para reconhecer grandeza no outro. E reconhecer grandeza no outro exige maturidade. Porque quando você ainda vive no ego, a grandeza alheia ameaça. Quando você vive na consciência, a grandeza alheia inspira. André não via ameaça. Via possibilidade. Ele era o arquétipo do facilitador. E facilitador é uma das posições mais poderosas num sistema. Porque quem conecta, move estruturas. Você pode não estar na frente, mas pode estar no centro invisível da rede. E talvez o maior erro da mente moderna seja subestimar o poder de quem conecta. Existe algo curioso sobre o ego. Ele não tem problema em servir, desde que seja reconhecido por isso. Ele não tem problema em ajudar, desde que receba crédito. Ele não tem problema em apoiar, desde que seja lembrado.
E é aqui que André se diferencia, porque André não parecia precisar disso, e isso incomoda o ego coletivo. Vivemos numa era onde influência é medida por visibilidade, seguidores, curtidas, aplausos, posição. Mas André representa o arquétipo que não depende de palco para existir. Ele era ponte. E ponte raramente recebe aplauso. Você a atravessa, mas quase nunca agradece. Ainda assim, sem ponte, não há travessia. Essa é a grande metáfora. André era travessia. Ele não buscava ser destino, buscava ser ligação. E isso revela algo profundo sobre consciência. A consciência não compete por centralidade. Ela organiza conexões. A física quântica fala sobre redes interligadas. Nada existe isolado. Tudo é relação. Tudo é campo. André operava no campo relacional. Ele não precisava ser o foco. Ele sustentava o fluxo. E talvez você não tenha percebido, mas pessoas como André são fundamentais em qualquer transformação. Elas aproximam ideias, aproximam pessoas, aproximam possibilidades. Elas veem valor onde outros não percebem. Quando André encontra o menino com os pães e peixes, ele não diz, isso é pouco. Ele diz, há aqui algo. Percebe a diferença? Ele não desqualifica. Ele reconhece potencial. Isso é olhar consciente. E olhar consciente transforma sistemas. O ego vê escassez. A consciência vê possibilidade. O ego pergunta, o que eu ganho com isso? A consciência pergunta, o que pode nascer disso? André não estava preocupado com protagonismo. Ele estava atento ao que podia ser conectado. E isso é maturidade relacional. Muita gente hoje quer ser protagonista da própria narrativa espiritual. Quer liderar, quer ensinar, quer influenciar, mas poucos querem ser ponte. Porque ponte não recebe aplauso. E aqui entra uma pergunta profunda. Você age quando sabe que não será reconhecido? Você conecta quando sabe que não receberá crédito? Você sustenta ambientes mesmo quando ninguém percebe? Essa é a diferença entre ego e consciência. O ego busca validação externa. A consciência encontra valor na própria coerência. André provavelmente nunca foi o mais citado, nunca foi o mais lembrado, mas sua função era estrutural. E função estrutural é diferente de função visível. Na física, a estrutura que sustenta um edifício não é o que vemos. Vemos fachada, mas o que sustenta são vigas invisíveis. André era viga. Ele não queria ser fachada, e isso exige segurança interna, porque só alguém seguro não precisa competir por espaço. Quando você está inseguro, você disputa, você compara, você quer aparecer. Quando você está consciente, você coopera, você integra, você fortalece a rede. André representa a cooperação madura. E isso é extremamente raro em tempos de individualismo exacerbado. Ele não precisava provar seu valor. Ele sabia que fazia parte da estrutura. Talvez o maior sofrimento moderno venha da crença de que só quem aparece importa. Mas isso é ilusão do ego coletivo. Em qualquer sistema complexo, quem conecta determina fluxo. E fluxo determina expansão. André não falava muito, mas movia muito. E existe uma sabedoria nisso. Nem todo impacto precisa de voz alta. Nem toda transformação precisa de discurso. Às vezes, a consciência age silenciosamente. E o mundo muda. Você já percebeu que existem pessoas que não são as mais falantes, mas quando entram num ambiente e algo se organiza, elas não controlam, não dominam, mas conectam. André era assim. Ele era o arquétipo da harmonia estrutural. Ele não apagava sua identidade, mas não precisava inflá-la. Isso é equilíbrio. Muita gente confunde humildade com invisibilidade, mas humildade verdadeira é não depender de comparação. André não era menor. Ele era diferente. Ele não buscava ser centro. Buscava ser ponte. E ponte é expansão. Porque expansão acontece quando conexões são criadas. A física quântica ensina que partículas interagem em rede. Nada evolui isolado. Evolução é interação. André facilitava a interação. Ele via alguém, levava até outro, criava a possibilidade. Isso é liderança silenciosa.
E talvez você esteja vivendo esse arquétipo sem perceber. Talvez você seja a pessoa que conecta amigos, que aproxima ideias, que cria oportunidades para outros, mas nunca se colocou como protagonista. E talvez isso já tenha gerado dúvida. Será que eu sou menos importante? Não. Você pode ser estrutural. E estrutural é poderoso. Se este vídeo está fazendo sentido para você, deixe seu like, seu comentário e compartilhe com alguém. Isso ajuda o canal a crescer e continuar com esse tipo de conteúdo. Existe uma razão pela qual o arquétipo de André quase desapareceu do imaginário moderno. Ele não gera espetáculo. E vivemos na era do espetáculo. Hoje quase tudo é performance. Opiniões são performadas. Espiritualidade é performada. Bondade é performada. Até humildade é performada. E nesse ambiente, quem conecta silenciosamente parece irrelevante. Mas é exatamente o contrário. Quanto mais um sistema se torna ruidoso, mais ele precisa de estabilidade invisível. E estabilidade invisível é o território de André. Você já percebeu como ambientes caóticos sempre tem alguém que equilibra? Alguém que não grita. Alguém que não disputa. Alguém que organiza sem anunciar. Essa pessoa raramente é lembrada como líder, mas quando ela sai, o sistema desorganiza. Isso é campo. Na física quântica, existe o conceito de coerência de campo. Um sistema coerente não precisa de força constante para se manter. Ele se auto-organiza. Mas para isso, precisa de pontos de estabilidade. André era ponto de estabilidade relacional. Ele não tentava dominar o sistema. Ele permitia que ele fluísse. E isso exige maturidade interna profunda. Porque a maioria das pessoas só se sente relevante quando ocupa o centro. Mas André ocupava o eixo. Existe uma diferença. Centro é visível. Eixo sustenta. Centro aparece. Eixo mantém. André era eixo. E talvez essa seja uma das maiores lições para você. Você pode estar tentando ser centro, quando sua natureza é eixo. Talvez você esteja forçando visibilidade, quando sua força está na articulação silenciosa. E isso não é pequeno, é sofisticado. O ego moderno mede importância por exposição. A consciência mede importância por impacto estrutural. E impacto estrutural não depende de palco, depende de percepção. André percebia pessoas, percebia momentos, percebia possibilidades. E agir a partir da percepção é mais poderoso do que agir a partir da necessidade de aparecer. Existe algo muito delicado nisso. Quem precisa brilhar ainda está tentando provar algo. Quem não precisa brilhar já se sente suficiente. André não precisava provar que era relevante. Ele sabia que era parte. E pertencimento consciente é diferente de necessidade de validação. Muita gente vive tentando provar valor. Mas quem vive assim não está em coerência. Está em carência. André não conectava para ser reconhecido. Conectava porque reconhecia. Percebe a inversão? Ele não buscava reconhecimento externo. Ele oferecia reconhecimento interno ao outro. E isso cria campo de expansão. Quando você reconhece potencial em alguém e o aproxima de oportunidade, você altera a trajetória. E alterar trajetória é um dos maiores atos de consciência. Mas raramente isso gera aplauso. Talvez você já tenha sido André na vida de alguém. Talvez tenha apresentado duas pessoas que mudaram a vida uma da outra. Talvez tenha indicado um caminho que transformou alguém. Talvez tenha incentivado alguém a dar um passo. E ninguém se lembrou de você. E tudo bem, porque consciência não trabalha por crédito. Trabalha por alinhamento. Existe uma força enorme em quem facilita sem competir. Hoje, muitas relações são marcadas por comparação. Quem é mais espiritual? Quem sabe mais? Quem lidera? Quem aparece? André não competia. Ele colaborava. E colaboração é vibração elevada de consciência. A física quântica mostra que sistemas cooperativos são mais estáveis do que sistemas competitivos internos. Quando partículas competem por energia, há instabilidade. Quando colaboram, há coerência. André operava em coerência relacional. E talvez o mundo moderno precise urgentemente desse arquétipo. Porque estamos vivendo excesso de protagonismo e escassez de conexão genuína. As pessoas querem ser vistas, mas poucas querem ver. André via.
Ele via quem estava pronto, via quem tinha algo, via onde havia possibilidade e agia, sem anúncio, sem autopromoção, sem disputa. Isso exige confiança interna profunda. Confiança de que você não precisa ocupar o centro para ter impacto. Confiança de que seu valor não depende de palco. Confiança de que estruturar é tão poderoso quanto liderar. No próximo bloco, vamos fechar com algo essencial. Como você pode integrar o arquétipo de André na sua vida moderna? Sem desaparecer. Sem se anular. Mas aprendendo a conectar com maturidade e consciência. Porque ser ponte não é ser menor. É ser expansor. Existe uma pergunta silenciosa que talvez você esteja carregando agora. Se eu não preciso brilhar, então qual é o meu lugar? Porque o medo mais comum de quem vive o arquétipo de André é este. E se eu for esquecido? Essa pergunta não é pequena. Ela toca diretamente o ego. O ego teme invisibilidade. Teme não ser lembrado. Teme não ser celebrado. Mas aqui está algo profundo. Ser invisível não é o mesmo que ser irrelevante. André não era invisível. Ele era discreto. E há uma diferença gigantesca. Invisível é quem não participa. Discreto é quem participa sem disputar. André participava ativamente da construção do campo. Ele não se anulava. Ele não se apagava. Ele simplesmente não precisava se projetar. E isso exige segurança interior. Porque só quem é seguro consegue apoiar o crescimento do outro sem sentir ameaça. Só quem é seguro consegue conectar talentos sem medo de perder espaço. Só quem é seguro consegue abrir portas e não querer entrar primeiro. E talvez o mundo moderno esteja carente exatamente disso. Vivemos num tempo em que todos querem ser líderes, mas poucos querem ser estruturadores. Todos querem ser voz, mas poucos querem ser ponte. Todos querem ensinar, mas poucos querem aproximar. André nos mostra que expansão não acontece apenas por quem fala. Acontece por quem conecta. Agora vem a parte mais prática. Como integrar o arquétipo de André na sua vida sem se apagar? Primeiro, pare de confundir protagonismo com valor. Seu valor não depende de palco, depende de coerência. Segundo, observe onde você pode conectar pessoas, ideias e possibilidades. Conectar é um ato consciente. Quando você percebe afinidades e aproxima, você está expandindo o campo. Terceiro, pare de medir impacto por reconhecimento. Às vezes você não será citado, mas sua ação foi o ponto de virada. E isso é suficiente. Quarto, fortaleça sua segurança interna. Porque se você ainda depende de validação constante, você vai competir. E competir gera fragmentação. Conectar gera expansão. A física quântica ensina que sistemas interligados criam realidades mais estáveis. Quanto mais conexões coerentes, mais forte o campo. André aumentava conexões. Ele não buscava controle, ele ampliava a rede. E rede é expansão. Talvez você nunca tenha pensado nisso dessa forma, mas toda vez que você facilita um encontro, toda vez que você incentiva alguém, toda vez que você reconhece valor no outro, você está agindo como campo expansor. E isso é consciência aplicada. André não precisava provar espiritualidade. Ele vivia maturidade relacional. E maturidade relacional é uma das formas mais avançadas de consciência, porque exige ausência de competição, exige visão ampla, exige estabilidade emocional, exige humildade estruturada. Humildade não é se diminuir, é não precisar se comparar. André não era menor que Pedro, não era menos profundo que João, não era menos estratégico que outros. Ele apenas operava em outro nível, o nível da conexão. E talvez sua grande força esteja exatamente aí. Você pode não ser a voz mais alta, mas pode ser o ponto de ligação. Pode ser o elo invisível que altera trajetórias. Pode ser a estrutura que sustenta o crescimento de outros. E isso não é pouco. Isso é sofisticado. Agora uma pergunta para você refletir profundamente. Você está tentando brilhar ou está disposto a conectar? Você está disputando espaço ou ampliando o campo? Porque expansão verdadeira não nasce da competição. Nasce da integração. André não precisava de palco. Ele precisava de percepção.
E percepção é uma das maiores expressões de consciência. Se esse vídeo expandiu sua forma de enxergar influência, se você percebeu que talvez tenha subestimado seu próprio papel estrutural, então isso já foi uma reconexão interna. Curta, comente e compartilhe com alguém que vive nos bastidores, mas sustenta muito mais do que imagina. E se inscreva no canal Expansão da Mente Consciente. Aqui não falamos apenas de personagens históricos, falamos de arquétipos vivos dentro de você. Porque talvez você não precise ser o centro. Talvez você seja o eixo. E eixo sustenta tudo. Até o próximo arquétipo.